Graça e paz, e aí, povo de Deus, todos bem? Aleluia, eu espero que sim, amém? Estamos hoje para mais um momento juntos aqui no YouTube, né? Para a gente meditar nessas verdades tão maravilhosas com base nesse livro tão especial. Eu espero que você tenha sido acrescentado nos últimos dias com tudo aquilo que nós temos ministrado aqui. Espero também que a sua fé tenha crescido e aumentado cada vez mais por meio da revelação da palavra de Deus. Amém? É muito importante a gente estar junto nesse tempo para compartilhar as verdades que Deus deu, né, como revelação a esse homem, o irmão Kenneth Hagin, um homem muito poderoso na palavra, muito eloquente, que infelizmente já partiu para o Senhor, mas deixou aí o seu legado. Amém? Um desse legado, né, é o livro Curso de Estudos da Fé Bíblica. Amém? É justamente sobre esse livro que nós estamos abordando aqui todos os dias, para que a gente venha crescer mais e mais na palavra de Deus. Amém? Então, se você não é inscrito no nosso canal, peço a você para que possa se inscrever, amém? Ativar as notificações. Se você gostar desse vídeo, no final, deixe o seu gostei, tá certo? E você pode agora mesmo compartilhar com os grupos na qual você faz parte. Grupos familiares, grupos de trabalho, se é que você pode compartilhar no grupo de trabalho, né? Grupo de igreja, tá certo? Para que juntos nós possamos e venhamos alcançar o maior número de pessoas possível. Quero também lançar um desafio, né? Meu canal está com pouco mais de 300 pessoas inscritas, então vamos lançar aí um desafio para que a gente possa juntos chegar a 1000 pessoas, né? Meu primeiro 1K aqui no YouTube, tá certo? Então, conto com o seu engajamento, conto com o seu compartilhamento para que juntos cheguemos a 1000 pessoas, amém? Então vamos agora para o nosso momento de estudos aqui diário. Eu não sei se você acompanhou o vídeo anterior. Se você não acompanhou o vídeo anterior, eu quero pedir a você agora mesmo para que você possa dar uma pausa aqui nesse vídeo, ir lá no meu canal e acessar nossa playlist, né? Eu criei uma playlist com o nome desse livro, Curso de Estudo da Fé Bíblica, tá certo? E aí você pode acompanhar todos os vídeos. É muito importante que você não deixe de acompanhar os vídeos anteriores, tá? No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a importância da gente ter uma ação correspondente à nossa fé, né? A gente citou ali um pouco daquele contexto lá de Lucas capítulo 5, no verso 18, até o verso 25, que conta a história de um homem paralítico, não é, que a Bíblia diz que ele foi introduzido dentro da casa, de uma casa pelo telhado. E é interessante porque naquele contexto a palavra do Senhor fala que 4 homens introduziram aquele homem lá, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, né, disse ao paralítico, né, levanta, toma teu leito, né, e vai para a tua casa. E naquele mesmo momento a Bíblia diz que aquele homem vai e faz tudo aquilo conforme Jesus Cristo o havia ordenado. Se você não acompanhou, falo mais uma vez, volta lá e acompanha esse vídeo porque ficou muito bom. Então a gente viu lá que aquele homem ele teve uma ação à altura da palavra, da fé que ele havia recebido, né? É muito importante, queridos, que a gente tenha essa atitude à altura da fé e da palavra que nós recebemos. É impossível a gente receber de Deus sem fé. Agora, é interessante que o mesmo princípio vale para tudo na nossa vida. Vou dar um outro exemplo aqui que o irmão Hagin cita no capítulo 5, tá? Que é justamente esse capítulo que a gente está estudando agora. Ele dá alguns exemplos e um deles me chama muita atenção com relação ao batismo no Espírito Santo. Da mesma forma que a gente usa a nossa fé para receber cura, para receber provisão, não é? Para receber alegria, para andar, melhor dizendo, em alegria, porque a alegria a gente já recebeu, a alegria é um fruto do Espírito. Da mesma forma que a gente exerce a nossa fé para andar em paz, não é? A gente também exercita a nossa fé para receber o batismo no Espírito Santo. É interessante porque a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo ele já foi dado a cada um de nós. Agora, quando a gente olha para o que a Bíblia fala, se você vê, por exemplo, aqui em Atos, no capítulo 2, por exemplo, Atos 2, vou abrir lá com você, Atos capítulo 2, aqui no verso, vamos lá, Atos 2, 4, vamos lá.
Atos capítulo 2, no verso 4. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Diz assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então você vai ver que houve ali um impulso do Espírito Santo, mas quem passava a falar em outras línguas eram aqueles que recebiam o batismo. É interessante porque, por exemplo, se a gente pegar como base o que nós vimos no vídeo anterior daquele rapaz, não é, lá em Lucas 5, a gente vai perceber, queridos, que ele simplesmente ouviu a palavra e quando ele ouviu a palavra, ele foi lá e agiu à altura. Por exemplo, eu vou voltar aqui em Lucas capítulo 5, no verso 18, tá? Diz assim, ó, vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, subindo ao telhado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Se você for aqui para o verso 24, ele diz assim, ó, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Então você vai ver, queridos, que esse homem aqui, ele ouviu a voz de comando e ele correspondeu àquela voz de comando. Se a gente voltar aqui para Atos, no capítulo 2 e no verso 4, a gente vai ver que aconteceu a mesma coisa. Diz assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu pergunto a você, quem foi que começou a falar em outras línguas? Não foi o povo? Não foram os homens? Foram os homens ou foi o Espírito Santo? Se você olhar aqui no contexto aqui, foram os homens, né? Os homens começaram a falar em outras línguas. Vou ler outro texto aqui, ó. Atos capítulo 10, no verso 46. Vamos lá, verso 46. Assim, ó. Aqui é aquele contexto, né, que Pedro começa a pregar para Cornélio e toda a sua casa. E no verso 45, diz assim, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro, se você olhar aqui, quem é que falou em línguas? Foi Pedro, foi o Espírito Santo ou foram esses homens aqui? Não foram os homens? Mas é interessante aqui que a Bíblia diz, queridos, que eles receberam o dom do Espírito Santo. Dom é presente. Então, eles receberam e no momento que eles receberam, eles passaram imediatamente a falar em outras línguas. Eles agiram à altura da palavra de Deus. É justamente sobre isso que eu estou falando desde o vídeo anterior. Na verdade, desde o começo dessa série aqui. É sobre agir à altura da palavra de Deus. Se você olhar, esses homens aqui, eles cooperaram com Deus. Se eles creram, eles começaram a agir. Eu vou ler aqui mais um contexto aqui, tá? Atos, capítulo 19, vamos lá. Eu estou falando sobre o batismo do Espírito Santo, sabe? Sobre agir à altura da palavra, sobre agir em fé, sobre crer que a fé tem uma ação correspondente, tá certo? Atos 19, 6. Diz assim, ó. Aqui é aquele contexto, né, que Paulo chega diante de alguns discípulos que haviam se convertido e pergunta a eles se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Eles não tinham recebido ainda. Aí a Bíblia fala no verso 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então você vai ver que no momento que Paulo impôs sobre eles as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, mas quem começou a falar foram eles. Então, eles tiveram uma ação à altura da palavra. Eles tiveram uma ação no momento que eles começaram a crer, no momento que eles receberam a palavra. Então, se você quer ser batizado no Espírito Santo, talvez você
que já é crente já há 1000 anos, né? Há 10 anos, 20 anos, 50 anos, eu não sei. Eu quero dizer a você pode ficar perguntando assim, mas rapaz, eu nunca recebi o batismo no Espírito Santo. Será que se você não recebeu porque você não creu? Ah, pastor, mas eu criei. Se tivesse crido, tinha recebido, né? Porque quem é que está mentindo? É Deus ou é você? Amém? Porque a Bíblia diz que o batismo do Espírito Santo é um dom. Dom na Bíblia é presente. Deus não deu esse dom a individualmente a quem ele escolheu, não. Ele deu a todo crente. Você tem direito a ser batizado no Espírito Santo, tá certo? Eu quero lembrar aqui, por exemplo, um versículo que eu citei já há algum tempo, né? Eu acho que foi no sexto e no sétimo vídeo, não me lembro mais. Foram tantos vídeos agora que a gente já compartilhou. Se você ler, por exemplo, lá em Atos, capítulo 14, vamos lá, Atos capítulo 14, no versículo 18, você vai ver aqui uma expressão muito interessante aqui, ó. Atos capítulo 14, versículo 8, desculpe, versículo 8, vamos lá. Ó. Em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Veja, ele possuía fé para ser curado, mas ainda não era curado. Ele possuía fé para ser curado, mas ainda não era curado. O que lhe faltava? Faltava agir à altura da fé que ele tinha. Não é verdade? Olha o que diz aqui, ó. Disse em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Então você vai ver que esse homem aqui, ele tinha fé. Eu não duvido, eu posso ter até falado aqui uma expressão que eu posso ter denotado que eu duvido se tenha fé com relação ao batismo do Espírito Santo. Eu não duvido que você tenha fé, mas eu acredito que você precisa colocar essa fé para fora. Como? Esse homem aqui colocou a fé para fora, saltando e começando a andar. Que tal você começar a colocar a sua fé para fora, falando em outras línguas? Então, seja batizado agora, em nome de Jesus. Comece a falar em línguas, porque isso é pela fé. Falar em línguas é pela fé. Alguém poderia dizer assim, se a pessoa tivesse fé, né, ela seria curada. Né? Não, se você tem fé, não quer dizer que você vai ser curado, não, tá certo? Se a pessoa tem fé, quer dizer que vai ser batizado no Espírito Santo. Não necessariamente. Porque a Bíblia não diz necessariamente, né, que aquele que tiver fé vai ser curado, tiver fé vai ser batizado. Não, a Bíblia não fala especificamente sobre isso. A Bíblia fala, que deixa entender, né, a percepção que nós temos é que se a gente agir à altura da nossa fé, como? Tendo uma ação correspondente à fé, tá certo? A gente vai passar a viver aquilo que Deus falou que a gente iria viver. Não é? Então, qual é a ação correspondente à fé desse homem aqui em Atos capítulo 14? A Bíblia diz, versículo 10, ele saltou e andava. Então, a gente vai ver aqui que ele agiu à altura da fé. Ele agiu à altura da palavra de Deus. Isso aqui também funciona, esse mesmo contexto, essa mesma fé, também funciona para você receber o batismo no Espírito Santo. O que você tem que fazer, pastor? Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe que o Espírito Santo já foi dado a você? Vamos lá, eu tenho aqui, por exemplo, uma caneca. Eu ganhei essa caneca aqui de uma pessoa da igreja, né? Se eu quiser dar essa caneca a você, tem até um pouquinho de água, vou até tomar aqui, ó. Se eu quiser dar essa caneca aqui a você, o que você tem que fazer? Não tem que esticar a sua mão e pegar? Não é assim? Se eu quiser dar meu telefone a você, tem que fazer o quê? Esticar a mão e pegar. Não é assim? Tá aqui o telefone, eu estico a mão e pego. Não é assim? Isso aqui é uma ação. Deixa eu colocar a câmera em imagem completa aqui, ó. Isso aqui é uma ação, tá certo? De pegar, de receber aquilo que já foi dado a você. Se eu disser a você que o Espírito Santo ele já foi dado a você também. Olha o que a Bíblia diz aqui em João, capítulo 20, no verso 21. Vamos lá. Aleluia. Evangelho de João,
no capítulo 20, no verso 21. Diz assim, ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ei, querido, ó, você já recebeu o Espírito Santo. O que você tem que fazer agora? Tomar posse. Tomar posse. Esse é o caminho para você ser batizado no Espírito Santo. O que tem que fazer, pastor, para ser batizado no Espírito Santo? Receber. Amém? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é um dom. Sabia disso? O que é um dom? Dom é presente, uma dádiva, um presente. Olha o que diz aqui em Lucas 11, 13. Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, né? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqueles que lhe pedirem. Então isso significa, né, que você vai receber o Espírito Santo se você pedir. Não é somente se você crê. Olha aí, ó. Olha aí, alguém pode dizer assim, oxe, pastor, mas eu não recebi o Espírito Santo. Não, você recebeu. Se você pedir, você vai receber. Mateus capítulo 7, verso 7, a Bíblia diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então, aqui nesse versículo eu já estou comprovando a você que você já recebeu o Espírito Santo, tá? Se você pedir, você vai receber. Então não tem essa, querido, de você, eu não recebi, eu não sou batizado ainda pelo Espírito Santo porque Deus não quer me batizar. Não, tá errado, tá certo? Se você pedir, você vai receber. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um dom, ele é um presente, tá? Como é que eu recebo, pastor? Eu recebo pela fé. Se você não é batizado, você pode receber agora mesmo o batismo pela fé. Tá certo? Então, eu quero que você fique com essas palavras nesse dia de hoje, tá? Eu tenho ensinado a vocês esse contexto aqui de receber de Deus pela fé. Deus, de fato, queridos, não está retendo nada de ninguém. É a sua fé ou a falta de usar a sua fé que está impedindo você de receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem planejado para você. Tá certo? Olha, a partir de hoje, finalizando aqui, eu vou fazer uma oração por vocês. Mas a partir de hoje eu vou estar compartilhando diariamente, né? Na verdade foi a partir do vídeo passado, desculpe. Tá? A partir do vídeo passado eu passei a compartilhar diariamente, né, o link de compra do nosso livro e também o link com o resumo de cada capítulo. Tá? Então eu vou compartilhar com você agora um vídeo que vai ensinar você a achar esse link aí no seu navegador, se você está pelo computador ou no seu celular, aí que você está com o seu celular nas mãos, tá? Preste atenção aqui nesse vídeo, tá? Então, se você está acompanhando pelo navegador do seu computador, você pode, estando aqui no canal do YouTube, né? Claro, já com o link aqui carregado, vou até colocar um play aqui para você ver, que eu estou como se estivesse assistindo, né, o vídeo. Um pouco mais abaixo, você pode descer aqui, ó. E aí você vai ver as informações do vídeo, tá certo? Geralmente essas informações, quando a gente desce, elas estão assim, ó, elas estão condensadas, né? Vamos dizer assim. E aí você clica aqui no mais, no cantinho, ó, aí vai expandir. Aqui está o link para a compra do livro no Verbo Shopping, que é a livraria do nosso ministério. E aqui está o link de acesso ao resumo de cada capítulo. Nesse vídeo aqui, que é o capítulo 4, então o resumo de link, o link de acesso ao resumo aqui é do capítulo 4. Pode clicar nesse link aqui e você vai ser remetido para uma página já com o capítulo, ou já com o resumo, né? E aí você pode fazer o download desse resumo, tá certo? Da mesma forma, se você estiver usando o seu celular. Vou abrir aqui, como se eu estivesse usando meu celular, tá? Meu celular aqui, eu vou dar um play no vídeo para você ver, ó. Aqui é a tela do meu celular mesmo, tá? E aí, abaixo do capítulo, do nome do livro, desculpe, do nome do vídeo, né? Você vê, capítulo 4, que é a fé e tal. Tem 125 visualizações esse, ó. Clica aqui no mais, aí ele vai expandir com as informações do vídeo, tá? Clica no mais de novo aqui, ó. E aí ele vai expandir com as informações tanto de link de compra do livro, quanto o link
de acesso ao resumo do capítulo, tá certo? Então é isso aí. Se você quiser acessar, é dessa forma. Então, aprendeu aí? Só é seguir o exemplo, tá certo? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero render graça ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que me acompanham agora, que têm dado do seu tempo para me fazer companhia aqui no YouTube. Senhor, muito obrigado. Eu quero colocar diante do Senhor a vida deles e delas. Eu quero abençoar nesse momento, Pai, a vida deles. Eu quero declarar a Tua palavra se cumprindo, Senhor. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que eles são abençoados, eles são felizes, eles são cheios de saúde, Senhor, eles são prósperos, Pai. Eu oro para que haja sabedoria, para que eles possam administrar a vida, Pai, com inteireza de coração, com discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero colocar também diante do Senhor as pessoas que estão enfermas. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda enfermidade vai embora agora. Em nome de Jesus, declaro saúde estabelecendo no corpo físico dessa pessoa. Em nome de Jesus, se alguém tem problema em casa, problema no trabalho, se alguém está enfrentando depressão, eu quero declarar agora, Senhor, o Espírito do Senhor, Pai, vindo sobre eles, Pai, trazendo alegria, a Tua palavra, Pai, trazendo salvação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você profundamente, amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz.